Minha esposa passou 7 anos chamando meu trabalho de passatempo de garagem e crise de meia-idade. Agora, com um cinismo que eu não previ, ela queria metade de tudo. O que ela não sabia era que eu vinha me preparando para este exato momento, o momento da ruptura, há 2 anos. Meu nome é Eduardo Carvalho. Tenho 51 anos e dediquei os últimos 7 anos da minha vida aperfeiçoando um sistema de filtragem de água por grafeno que poderia mudar a realidade de comunidades sem acesso à água potável no sertão brasileiro e em países em desenvolvimento. Foram 7 anos de madrugadas em claro sob a luz de lâmpadas de LED, protótipos que deram errado e minha esposa, Gabriela, dizendo a quem quisesse ouvir, entre um gole e outro de vinho, que eu estava perdendo meu tempo e desperdiçando nossa estabilidade. A ironia me atingiu em cheio quando ela deslizou aquele envelope de papel de alta gramatura sobre a bancada de mármore da nossa cozinha numa manhã de terça-feira nublada em São Paulo. A mesma cozinha onde, 3 dias antes, eu havia celebrado em silêncio a assinatura de um contrato de licenciamento de R$ 300 milhões com a gigante Brasilágua Global. Ela me entregou os papéis do divórcio com a frieza de quem entrega um relatório de vendas. Eu tinha acabado de vender uma patente por uma fortuna. Gabi estava lá, impecável, usando roupas de ginástica de grife, provavelmente voltando de algum treino personalizado no Ibirapuera. Suas unhas perfeitamente feitas tamborilavam na bancada, um sinal de impaciência que eu conhecia bem. Ela nem sequer me olhava nos olhos. "O que é isso?" perguntei, embora o timbre do papel já tivesse me dado a resposta. "Papéis do divórcio", disse Gabi, secamente. "Meu advogado, o doutor Otávio Pinheiro, disse que devemos resolver isso rápido para evitar desgastes desnecessários." Peguei o envelope. O logotipo do escritório de advocacia era discreto, mas caro. "Você quer falar sobre o momento escolhido?" Finalmente, ela me encarou, e o que vi foi puro cálculo patrimonial. "Eduardo, sejamos honestos. Já terminamos há algum tempo. Você teve seu projetinho na garagem, eu tive a minha vida social e minha consultoria. Agora que você finalmente conseguiu algo concreto com isso, podemos ambos seguir em frente com conforto." Projetinho. O mesmo projeto de que ela zombava em jantares na Vila Madalena, chamando de hobby de garagem enquanto suas amigas riam por trás das taças de Chardonnay. "Isso muda tudo para nós", eu disse cautelosamente, testando o terreno. "Muda tudo para você", Gabi corrigiu, pegando seu suco detox verde. "Eu estou reivindicando o que é meu por direito legal. Metade de tudo, Eduardo. Incluindo cada centavo desse contrato de filtragem que você assinou." Foi aí que a última peça do quebra-cabeça se encaixou. Ela não estava indo embora porque nos distanciamos emocionalmente, ela estava fazendo um saque bancário planejado. O timing não era coincidência. Ela esperou o contrato ser publicado no Diário Oficial, observou e atacou no momento em que o dinheiro deixou de ser uma promessa para se tornar real. Coloquei o envelope de volta na bancada fria. "Talvez você queira que seu advogado analise com mais cuidado a linha do tempo das coisas, Gabi." Suas sobrancelhas se juntaram em um vinco de irritação. "O que você quer dizer com isso?" Tomei um gole do meu café, que já estava frio e amargo. "Quer dizer que você está assumindo que eu fiquei trancado naquela garagem apenas brincando de cientista sem pensar no meu futuro e na minha proteção. Você está assumindo errado." "Não jogue comigo, Eduardo", Gabi avisou bruscamente, a voz subindo um tom. "Eu sei exatamente o que temos em contas conjuntas e o valor da patente." Mas ela não sabia de nada. Enquanto ela frequentava retiros de yoga em Trancoso e workshops caríssimos de empoderamento feminino com o tal mestre Ricardo, eu estava fazendo muito mais do que inventar filtros. Eu estava construindo um muro. Porque, há 2 anos, eu a ouvi pela porta da varanda contando às amigas como minha obsessão era constrangedora e uma crise de meia-idade ridícula. Aquela conversa mudou tudo. Foi uma mudança silenciosa, como uma porta pesada se fechando por dentro. "Veremos o que os advogados dizem na audiência", respondi, levantando-me com uma calma que parecia incomodá-la. Ao passar por ela, ela gritou para as minhas costas: "Não pense que pode esconder ativos, Eduardo. O doutor
Pinheiro é especialista em rastreamento patrimonial e muito minucioso. Não respondi. Otávio Pinheiro estava prestes a descobrir que ser minucioso não é o suficiente quando se está enfrentando um engenheiro que joga 3 passos à frente. O que ela não sabia era que eu havia aprendido a lição mais valiosa do mundo corporativo. Sempre tenha um plano B. E o meu já estava em execução plena. 2 anos atrás, em uma tarde abafada e pesada em São Paulo, eu estava na garagem trabalhando no protótipo 17. O sensor de condutividade continuava dando leituras falsas e eu estava tentando resolver o problema há 6 horas seguidas sob um calor de 32 C. Minhas costas doíam, meus dedos estavam sujos de resíduo de solda. Eu estava começando a questionar se valia a pena. Entrei para pegar água gelada quando ouvi as vozes vindo do deck do quintal. Gabi estava recebendo as amigas para uma tarde do espumante. A porta de correr estava entreaberta. O Eduardo ainda está lá fora brincando de professor Pardal? Uma delas perguntou, seguida de risadinhas. Todo santo dia, Gabi respondeu, e eu pude sentir o desprezo vibrando em sua voz. É como viver com um adolescente que não desiste do projeto da feira de ciências da 8ª série. Fiquei ali, com a garrafa de água na mão, paralisado pelas risadas que se seguiram. O que exatamente ele está tentando fazer com aqueles tubos? Perguntou Fabiana. Alguma coisa de filtragem de água por membranas. Ele jura que vai revolucionar o acesso à água limpa no Nordeste. Enquanto isso, sou eu quem segura as pontas aqui. Minha renda de consultoria em RH é que mantém esse condomínio de luxo, os carros alemães, tudo. Aquilo era uma distorção da realidade. Meu salário acumulado como engenheiro sênior da Embraer havia construído a base sólida de nosso patrimônio, mas eu havia deixado o cargo para focar integralmente na tecnologia que eu sabia que funcionaria. A consultoria dela rendia bem, mas o padrão de vida que ela exigia consumia tudo na mesma velocidade. Isso vai dar em algum lugar? Outra voz questionou. Honestamente? Acho que é só a crise de meia-idade dele. Sai mais barato que comprar uma Ferrari, eu suponho, Gabi suspirou de forma dramática. Mas estou apenas esperando essa fase passar. Eventualmente ele vai cair na real, voltar a ter um trabalho de verdade e poderíamos voltar à nossa vida normal sem serragem e cheiro de solda na casa. Você é muito paciente, Gabi, disse Fabiana. Eu já teria dado um ultimato. Ah, eu vou dar, a voz da minha esposa adquiriu um tom afiado, metálico. Se ele ainda estiver com essa bobagem daqui a 1 ano, teremos uma conversa séria sobre prioridades. Nossas prioridades financeiras, e não esse hobby caro dele. Coloquei a garrafa na bancada, silenciosamente. Não confrontei ninguém. Apenas voltei para a garagem, sentei-me diante da minha placa de circuito e senti uma clareza fria e absoluta. A mulher com quem eu me casei não era minha parceira, era uma observadora cínica esperando pelo meu fracasso ou pelo meu lucro. Naquela noite, esperei que o silêncio dominasse a casa. No meu escritório, comecei a pesquisar. Blindagem patrimonial no divórcio, holding familiar e propriedade intelectual em regime de comunhão parcial. Ao amanhecer, o plano estava traçado. Se ela não acreditava no sonho, não teria os frutos do sucesso. Liguei para meu irmão, Wilson, em Curitiba. Ele geria uma distribuidora de equipamentos hospitalares e entendia de burocracia. Wilson, preciso de um favor. E preciso que você confie no meu caráter sem me fazer perguntas agora. O que houve, Du? Ele perguntou, preocupado. Vou te mandar documentos de fundos e registros societários. Seu nome estará neles como administrador. É tudo dentro da lei, mas preciso tirar a titularidade direta de mim por um tempo. Isso tem a ver com a Gabi. Não diga mais nada, Wilson cortou. Mande tudo. Família serve para proteger os seus. Nos meses seguintes, sob a orientação da Dra. Rita Souza, uma advogada implacável que Wilson me recomendou, construí minha fortaleza. Senhor Carvalho, o que faremos é uma segregação de ativos via SLU, Sociedade Limitada Unipessoal, e uma holding.
É legal, mas exige precisão cirúrgica nas datas. Sou engenheiro, Rita. Precisão é minha rotina. Criamos a Cascata Sistemas de Água S.A. A empresa foi estruturada para deter todas as minhas patentes. Transferi os direitos de tecnologia e retroagi os registros de desenvolvimento conforme permitido. Estabelecemos o Fundo Familiar Carvalho, com Wilson como gestor. O fundo detinha a maior parte das ações. No papel, eu era apenas um consultor técnico sênior contratado pela empresa, não o proprietário majoritário dos ativos. Parei de alimentar nossas contas conjuntas de investimento, movendo minha renda residual para uma SLU de consultoria em outro estado. Gabi não notou, ela estava ocupada demais gastando o que já tínhamos. A parte mais difícil foi a atuação. Beijar o rosto dela toda noite, ouvir sobre seus problemas fúteis, sabendo que ela estava apenas contando os dias para eu desistir. Eu fui o marido perfeito, o inventor obcecado e distraído. Porque eu era paciente. E a paciência, no tabuleiro do divórcio, é a rainha. 3 dias após a Gabi me entregar os papéis do divórcio, ela decidiu transformar o fim do nosso casamento em um espetáculo público. Vi a notificação no Instagram. Uma foto dela em um dos rooftops mais exclusivos dos jardins, o Sky Bar. Na imagem, ela usava um vestido de seda que eu nunca tinha visto, provavelmente uma compra de comemoração feita na Oscar Freire. A cabeça estava levemente inclinada, os lábios tocando uma taça de espumante nacional premiado, com o mar de luzes de São Paulo brilhando ao fundo de forma hipnotizante. A legenda era o ápice do clichê de autoajuda corporativa. Novos capítulos exigem novas energias. Grata pela jornada que virá e pela coragem de soltar o que já não serve. Liberdade nova fase. Os comentários brotaram instantaneamente, como se estivessem ensaiados. Você está radiante, já era hora de se colocar em primeiro lugar, amiga, vivendo sua verdade finalmente. O comentário da Fabiana, sua fiel escudeira de futilidades, se destacava no topo. O universo sempre recompensa quem escolhe a si mesmo. O espumante tem um gosto muito melhor quando se é livre da âncora. Eu estava sentado no banco de couro do meu carro, estacionado em frente ao prédio de escritórios na Faria Lima, onde a Rita atende, rolando as respostas com uma calma que me surpreendia. Gabi tinha feito questão de marcar a localização, marcar a Fabiana e outras 2 influenciadoras de lifestyle, transformando um luto matrimonial em um lançamento de marca pessoal. Naquele fim de semana, ela foi além. Contratou um fotógrafo de casamentos famoso para um ensaio solo em um campo de lavandas no interior, perto de Olambra. Luz de entardecer, vestido branco esvoaçante, descalça, braços abertos como se estivesse em um comercial de perfume francês. O fotógrafo postou as fotos com a hashtag brilho pós-divórcio. Meu WhatsApp não parava de vibrar com mensagens de conhecidos. Cara, vi os posts da Gabi. Que pesado. Você está bem, Eduardo, se precisar de um uísque para espairecer, avisa. Eu não respondi. O que eu diria? Que minha esposa estava celebrando a nossa ruína como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Na verdade, ela achava que tinha ganhado. Liguei para o Wilson enquanto subia pelo elevador privativo. Você viu o espetáculo nas redes sociais? Perguntei. Vi, Wilson respondeu, a voz carregada de uma raiva que ele mal conseguia conter. Ela está fazendo um circo, Du. Está te expondo, fazendo você parecer o vilão ou o peso morto. Quer que eu ligue para ela? Posso dar um choque de realidade sobre quem pagou aquelas fotos. Não, respondi, entrando na sala de espera da Rita. Deixe ela celebrar. Deixe que ela poste cada taça de cristal. Quanto mais ela se convencer de que já venceu, mais erros cometerá. Mas Eduardo, o círculo social de vocês está comentando. Ela está te fazendo passar por idiota na frente de todo mundo em São Paulo. Eu sei. E é exatamente disso que eu preciso agora. Preciso que ela e o advogado dela, o doutor Pinheiro, acreditem que eu fui pego totalmente de surpresa, que estou deprimido e sem reação estratégica. Confiantes demais,
eles ficam desatentos. Wilson suspirou, começando a entender a frieza da minha engenharia social. Você realmente calculou cada ângulo dessa queda. Cada um deles, confirmei. Ela está bebendo espumante e tirando fotos para o feed. Eu estou construindo uma defesa baseada em provas que ela mesma está fabricando. Deixe-a ter o momento dela sob os holofotes. O meu momento será no silêncio do tribunal. O que eu não detalhei para Wilson foi que cada post, cada marcação de restaurante caro e cada gasto excessivo no cartão de crédito adicional era uma evidência preciosa. Adra. Rita tinha sido clara. Salve tudo. Prints, stories, faturas. Precisamos provar que o padrão de vida dela não condiz com a alegação de dependência vulnerável se ela está esbanjando durante o processo. Enquanto isso, Otávio Pinheiro, o advogado dela, enviou as primeiras demandas. Uma petição agressiva pedindo 60% de todos os ativos, alegando apoio moral e financeiro crucial durante os 7 anos de desenvolvimento da patente e a necessidade de manter o padrão de vida consolidado. Ela não queria uma partilha justa, ela queria uma execução sumária do meu futuro. Enviei o PDF para Dra. Rita. A resposta dela veio em menos de 1 hora. Eles estão jogando com a tática do choque. Querem que você se desespere e aceite um acordo ruim. Não sabem da existência da Cascata Sistemas de Água S.A. Ainda. Deixe-os inflarem as expectativas. Fique em silêncio e cuide da sua saúde. Mas o conselho sobre a saúde veio tarde demais. 3 semanas após o início daquela guerra psicológica, acordei às 2 da manhã com uma pressão insuportável no peito. Não era tristeza, era uma dor física, aguda, como se um grampo de aço estivesse fechando em volta do meu coração. Dirigi até o pronto-socorro do Hospital Sírio-Libanês, uma imprudência movida pela adrenalina. O médico olhou o eletrocardiograma e o nível de troponina e me internou na hora. Senhor Carvalho, o senhor teve um evento cardíaco, explicou o cardiologista de plantão, horas depois, já na unidade coronariana. Não foi um infarto agudo do miocárdio completo, mas uma angina instável severa provocada por picos de estresse e exaustão. Seu sistema cardiovascular está no limite. O quão grave é isso, doutor? Minha voz soou estranha, vinda de outro lugar. Grave o suficiente para que, se você não parar agora, teremos um evento fatal em questão de meses. Você precisa de repouso absoluto, medicação e, acima de tudo, remover os gatilhos de estresse da sua vida. Deitado naquela cama tecnológica, cercado por bips constantes e tubos de oxigênio, eu comecei a rir. Uma risada rouca que assustou a enfermeira. Remover os gatilhos de estresse enquanto minha esposa tentava me tomar 300 milhões de reais e postava fotos em campos de lavanda. A ironia era quase poética. O senhor está se sentindo bem? A enfermeira perguntou, ajustando o soro. Nunca estive melhor, eu disse. Só estou finalmente entendendo o preço da liberdade. Fiquei internado por 48 horas. Não avisei a Gabi. Qual seria o propósito? Ela usaria minha fraqueza cardíaca como argumento de que eu não teria capacidade de gerir os negócios, ou pior, fingiria uma preocupação teatral para as redes sociais. Wilson veio de Curitiba no primeiro voo disponível. Pelo amor de Deus, Eduardo! Ele disse ao entrar no quarto, visivelmente abalado. Você podia ter morrido naquela garagem sozinho. Eu estou bem, Wilson. Foi só um aviso de sistema, como a gente diz na engenharia. É isso que aquela mulher está fazendo com você. Ele exclamou. Esse divórcio está te matando antes mesmo de chegar ao juiz. Não, corrigi com firmeza. Isso é o que acontece quando você decide lutar pelo que é seu. O corpo paga o imposto, mas a estratégia continua intacta. No segundo dia de internação, meu celular vibrou sobre a mesa de cabeceira. Era um e-mail formal de Otávio Pinheiro, com cópia para Gabi, senhor Carvalho, tomamos conhecimento da sua intercorrência médica através de fontes comuns. Minha cliente, em vista da sua fragilidade de saúde, deseja agilizar a partilha para evitar complicações sucessórias futuras.
Solicitamos uma reunião para acordo imediato sobre os termos já enviados. Encarei o texto por longos minutos. Ela não enviou uma flor, não mandou um sinto muito. O primeiro instinto dela ao saber que eu estava em um leito de hospital foi o de um abutre. Apressar o divórcio para garantir o dinheiro antes que eu morresse e os bens entrassem em inventário, o que demoraria anos. Encaminhei o e-mail para Dra. Rita com uma única frase. Anexe isso ao dossiê de conduta. A resposta dela foi curta. Isso mostra o caráter mercantilista dela. Recupere-se. Preciso de você vivo para assinarmos a vitória que eles não esperam. Quando recebi alta, o cardiologista me entregou uma lista de remédios e a proibição de trabalhar mais de 4 horas por dia. Eu sorri e concordei, mas assim que cheguei em casa, redobrei meus esforços. Não na bancada da garagem, mas na revisão dos contratos da cascata. Se a Gabi achou que meu coração fraco era a porta de entrada para a fortuna dela, ela estava prestes a descobrir que, mesmo no hospital, eu ainda era o dono do tabuleiro. E a justiça brasileira, embora lenta, adora evidências de má-fé. Na noite em que recebi a alta e voltei do hospital, algo no ar da casa parecia fora de prumo. Eu estive fora por apenas 2 dias, mas o ambiente exalava aquela qualidade de algo violado, como se uma energia intrusa tivesse revolvido o silêncio. Fui direto ao meu escritório. À primeira vista, o arquivo de aço parecia intacto, mas meus olhos de engenheiro notaram que as pastas suspensas estavam ligeiramente desalinhadas. Sou meticuloso com a organização, um hábito de quem lida com projetos de alta precisão, e aqueles documentos não estavam na ordem decimal que eu os havia deixado. Então notei a gaveta da minha mesa de mogno, aquela onde guardo meus registros mais pessoais, ela não estava totalmente selada. O mecanismo da fechadura, embora robusto, mostrava arranhões frescos de metal contra metal. Ela tentou arrombar minha mesa. Imediatamente, fechei a porta e acessei pelo meu laptop o sistema de câmeras de segurança IP que eu tinha instalado discretamente 3 meses antes. Pequenas lentes escondidas em detectores de fumaça e espelhos de tomada. Gabi, em sua arrogância de acreditar que eu era um marido distraído, nem sequer desconfiava da existência delas. Recuperei a filmagem da tarde anterior e lá estava o teatro do absurdo. Gabi no meu escritório, revirando arquivos com uma pressa frenética, testando chaves de fenda na gaveta da minha mesa, fotografando cada contrato e folha de rosto com o celular. Ela passou cerca de 40 minutos procurando desesperadamente por extratos bancários, registros de remessas ao exterior ou qualquer documento da cascata Sistemas de Água que revelasse os ativos de reais 300 milhões que ela tanto cobiçava. Ela não encontrou absolutamente nada útil. Meus documentos vitais e os certificados das ações preferenciais estavam seguros no cofre do escritório da Dra. Rita, na Avenida Paulista, mas a tentativa de invasão em si era um trunfo jurídico de valor inestimável. Baixei a filmagem em 4K, fiz cópias criptografadas em nuvem e enviei o arquivo para a Dra. Rita com uma mensagem curta. Evidência de tentativa de furto e violação de sigilo documental. Rita me ligou em 5 minutos, a voz cortante como um bisturi. Eduardo, isso é ouro puro para o processo, ela disse. Ela foi filmada cometendo um ato de má-fé processual e possível exercício arbitrário das próprias razões durante um divórcio litigioso. Isso destrói qualquer narrativa de esposa vulnerável. Podemos levar isso ao juiz agora? Perguntei, sentindo a adrenalina subir. Ainda não. Vamos guardar essa carta na manga. Deixe o doutor Otávio Pinheiro continuar com a estratégia agressiva dele. Deixe-os protocolar petições absurdas, fazer exigências de 60% e agir como se fossem os donos da situação. No momento da audiência de instrução, quando eles tentarem pintar você como marido ocultador, mostramos à juíza quem realmente desrespeita a lei dentro de casa. Paciência estratégica, eu murmurei. Exatamente, senhor Carvalho. Você está aprendendo que o silêncio é o melhor ataque. Na manhã seguinte, Gabi agiu com uma dissimulação digna de um Oscar. Ela estava surpreendentemente agradável no café da manhã, quase solícita, servindo-se de frutas e granola orgânica.
Como você está se sentindo após o susto no hospital, Du? Ela perguntou, com uma falsa ternura enquanto passava manteiga na torrada integral. Recuperando o fôlego, respondi, observando cada microexpressão dela através da borda da minha xícara. Que bom! Você realmente precisa desacelerar. O estresse cardíaco é um aviso sério, e eu me preocupo com você, apesar de tudo o que está acontecendo. A ironia era asfixiante. Ela era a principal toxina no meu sistema circulatório e estava ali, na minha frente, oferecendo conselhos de longevidade após passar o dia anterior tentando saquear meu escritório. Estou ajustando minhas prioridades, eu disse, mantendo o tom neutro. Bem, o Otávio me disse que o ideal seria resolvermos a partilha logo, Gabi continuou, tentando soar pragmática. Pelo bem da sua saúde, Eduardo. Batalhas judiciais longas são exaustivas e não beneficiam ninguém. Tradução. Ela estava com pressa. Queria o dinheiro antes que eu morresse ou antes que eu descobrisse o que ela andou fazendo. Tenho certeza de que nossos advogados chegarão a um denominador comum, respondi. Ela sorriu, vitoriosa, achando que minha fragilidade física tinha me tornado submisso. O que ela não sabia era que cada palavra dessa conversa estava sendo gravada pelo gravador oculto no meu relógio. Terminei meu café e me retirei para a garagem. Não para mexer em circuitos, o sistema de filtragem já estava em fase de homologação industrial, mas para organizar o dossiê. Gabi achava que era predadora no topo da cadeia alimentar. Ela não tinha ideia de que era o alvo de uma operação de inteligência. A desintegração social dela começou de forma quase imperceptível. Gabi postou sobre um brunch de domingo no Santo Grão, um daqueles lugares ultra exclusivos onde se paga pela foto tanto quanto pela comida. Ela marcou a Fabiana e outras influencers do seu círculo. Contudo, por uma coincidência do destino, passei em frente ao local para buscar um projeto e vi a Fabiana pela vitrine, rindo com outras 3 mulheres. Gabi não estava na mesa. O story de Gabi, postado horas depois, mostrava apenas uma torrada de abacate tirada de um ângulo fechado, com a legenda: às vezes, a melhor companhia é a nossa própria essência. As rachaduras na fachada de mulher de sucesso estavam se tornando abismos. Nas semanas seguintes, vi o ecossistema social dela encolher. Os comentários nos posts dela, antes as centenas, caíram para meia dúzia de emojis genéricos. As mesmas mulheres que celebraram sua libertação estavam se retirando silenciosamente. Wilson, meu informante no submundo das fofocas corporativas, trouxe o veredito. A Fabiana abriu o bico no grupo do WhatsApp das esposas, Wilson me contou, rindo. Aparentemente, a Gabi teve o desplante de pedir um empréstimo de curto prazo para ela. Disse que precisava de R$ 200.000 para segurar as pontas até o acordo sair. E a Fabiana? Nem pensar. E ainda espalhou para o clube inteiro. O boato agora é que a Gabi está quebrada e desesperada, vivendo de aparências enquanto espera o seu dinheiro. Fazias todo sentido. Gabi vinha gastando como se o prêmio da loteria já tivesse caído na conta. Joias novas, o ensaio fotográfico caríssimo, os retiros com o tal mestre Ricardo. Ela queimou as economias pessoais dela assumindo que o divórcio seria uma transação rápida. Mas no judiciário brasileiro, nada é rápido, e os honorários do Dr. Pinheiro, um advogado de renome, deviam estar consumindo o que restava do oxigênio financeiro dela. Então veio o golpe final na reputação dela. O incidente do Clube Atlético Paulistano. Para Gabi, o título do clube era mais que lazer, era o RG social dela. A taxa de manutenção, altíssima, era debitada em uma conta conjunta que eu havia encerrado estrategicamente meses atrás, movendo o saldo para uma conta individual protegida. O clube enviou uma notificação formal de cobrança. Eu sei disso porque ela deixou o envelope aberto sobre o balcão da cozinha, um grito silencioso para que eu sentisse pena e pagasse. Aviso de suspensão de direitos associativos por falta de pagamento das mensalidades. Favor quitar o débito em 15 dias para evitar o cancelamento definitivo do título. Ela tentou me ligar 10 vezes naquela tarde, eu não atendi. Ela mandou mensagens inflamadas e eu respondi através da Rita.
O desespero agora era palpável. Os posts dela mudaram de foco e gratidão para mensagens passivo-agressivas sobre falsos amigos e máscaras que caem. A lista de seguidores dela despencou. Então, a Mônica, melhor amiga da Fabiana, postou algo cortante. Rainhas de verdade constroem impérios, elas não imploram por migalhas dos outros. Todos sabiam para quem era o recado. Encontrei a Renata, uma ex-parceira de tênis da Gabi, em um café nos Jardins. Eduardo, sinto muito por tudo, ela disse, com sinceridade. Mas saiba que muita gente aqui no bairro percebeu o jogo dela. Sabemos quem realmente construiu o que vocês têm. Assenti, mas não buscava validação. O que importava era que a narrativa de Gabi estava em frangalhos. A mulher empoderada estava sendo revelada como alguém que apostou todas as fichas em um golpe de sorte patrimonial e perdeu o time. O ápice do desespero veio com a ligação do pai dela, o Sr. Raimundo. Isso eu não esperava. Eduardo, sou eu, Raimundo. Podemos conversar de homem para homem? Nos encontramos em um restaurante discreto na Zona Sul. Raimundo era um executivo aposentado, um homem da velha guarda que respeitava o trabalho duro. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em um mês. Não estou aqui para intervir no divórcio, Raimundo começou, a voz cansada. Mas minha filha está perdendo a noção da realidade. Ela está gastando o que não tem e agindo como se fosse herdar um império amanhã. Me diga a verdade, Eduardo. Ela tem direito a esse contrato de reais 300 milhões? Senhor Raimundo, com todo o respeito, as suposições da Gabi sobre a partilha não têm base na estrutura corporativa que eu montei anos atrás. O que ela espera receber e o que a lei vai dar a ela são dois mundos diferentes. Ele me estudou em silêncio por um longo tempo, suspirando. Eu a mimei demais, Eduardo. Dei tudo o que ela quis e agora ela não sabe o valor do suor. Ela está prestes a bater de frente com a realidade, não está? Sim, senhor. E o muro é bem alto, respondi com honestidade brutal. Raimundo assentiu lentamente e se levantou. Obrigado pela franqueza. Vou me preparar para o tombo dela. Antes de sair, ele tocou meu ombro. Eu sempre soube que o cérebro daquela casa era o seu. Sinto muito que tenha terminado assim. Eu também, senhor. Mas era o único caminho. Eu não sentia prazer na ruína dela, mas sentia uma justiça poética. Assistir ao mundo de Gabi encolher enquanto meus filtros de água começavam a salvar vidas no semiárido não era vingança, era apenas a colheita natural de quem plantou vento durante 7 anos. A audiência de conciliação e instrução foi marcada para uma manhã tipicamente cinzenta e chuvosa em São Paulo, daquelas que travam o trânsito da Marginal Pinheiros. O doutor Otávio Pinheiro entrou na sala de audiências com aquela autoconfiança expansiva e perfumada de quem acredita que o jogo já está ganho no primeiro tempo. Gabi estava ao lado dele, uma imagem de elegância estratégica. Vestia um conjunto Hugo Boss de corte impecável que, eu suspeitava, custará os últimos centavos do seu limite de cheque especial. Ela manteve o olhar fixo no horizonte, recusando-se a me encarar. Excelentíssima, começou Otávio, projetando uma voz empolada para a juíza de família, estamos aqui para assegurar que minha cliente receba sua ameação justa de um patrimônio vultoso, construído sob a égide do esforço comum durante o casamento. O senhor Carvalho acaba de formalizar um contrato de licenciamento de reais 300 milhões referente a uma tecnologia desenvolvida inteiramente na constância da União. Nossa pretensão é objetiva. 50% de todos os direitos, ativos e royalties futuros, além da partilha equânime dos bens imóveis e veículos da família. A juíza, uma mulher de meia-idade com um olhar cansado, porém cirúrgico, ajustou os óculos e voltou-se para minha bancada. A defesa tem algo a declarar antes de prosseguirmos com a tentativa de conciliação? Drá. Rita Souza levantou-se com a calma de quem segura todos os trunfos. Ela não carregava pastas pesadas, apenas um tablet e um conjunto de documentos grampeados com o selo de autenticidade digital. Sim, excelentíssima. Gostaríamos de apresentar a real estrutura societária da Cascata Sistemas de Água S.A.
E do fundo familiar Carvalho. Ela deslizou uma via do organograma para a juíza e outra para o doutor Otávio, cujo sorriso começou a murchar. Como Vossa Excelência poderá verificar, a propriedade intelectual em questão, a patente do filtro de grafeno, não pertence à pessoa física do senhor Eduardo. Ela é um ativo da Cascata S.A., empresa cujos direitos foram integralizados e registrados há mais de 2 anos, muito antes de qualquer indício de ruptura ou litígio. Otávio soltou uma risada nasalada, tentando recuperar o controle. Isso é uma manobra de blindagem patrimonial grosseira, excelentíssima. O senhor Carvalho é o proprietário de fato. É uma simulação para ocultar bens da meação. Na verdade, doutor Otávio, os fatos dizem o contrário, rebateu Rita, mantendo o tom monocórdio e letal. O senhor Eduardo Carvalho detém apenas 10% das ações preferenciais, sem direito a voto. O controle majoritário, 60%, pertence a um grupo de investidores anjo captados em Curitiba, e os 30% restantes estão vinculados a um fundo de gestão administrado profissionalmente por terceiros, incluindo o senhor Wilson Carvalho como gestor principal. O contrato com a Brasilágua Global foi firmado pela pessoa jurídica, não pelo meu cliente. Além disso, Rita fez uma pausa milimétrica para efeito dramático, temos provas documentais e audiovisuais de que a senhora Gabriela agiu com extrema má-fé durante o curso deste processo. Gabi finalmente ergueu o rosto, empalidecendo visivelmente sob a maquiagem cara. Rita posicionou o tablet voltado para a magistrada e deu o play. A imagem em alta definição preencheu o silêncio da sala. Gabi dentro do meu escritório, usando uma chave de fenda para forçar a gaveta da minha mesa, fotografando documentos confidenciais e revirando pastas pessoais com uma fúria de quem procura um tesouro. O timecode no canto da tela mostrava que o crime ocorrera enquanto eu estava internado no Sírio-Libanês, monitorado por aparelhos cardíacos. O silêncio na sala tornou-se absoluto, interrompido apenas pelo som da chuva batendo no vidro. Otávio tentou balbuciar algo sobre violação de privacidade e domicílio, mas a juíza o calou com um gesto imperativo de mão. O que estamos presenciando aqui, continuou Rita, implacável, é uma tentativa clara de apropriação indébita de segredos industriais e documentos de terceiros. Somado a isso, anexamos aos autos os extratos das contas individuais da requerente, que demonstram gastos suntuosos e solicitações de empréstimos vultosos baseados em uma expectativa de lucro que ela sabia não ser legítima. Meu cliente, por outro lado, manteve sozinho todas as despesas domésticas através do seu prolabore de consultor, enquanto a senhora Gabriela o ridicularizava publicamente em redes sociais e círculos sociais de São Paulo. A juíza fechou o processo e olhou para Gabi com um desdém que nenhuma sentença escrita seria capaz de reproduzir. Doutor Otávio, recomendo veementemente que o senhor leve sua cliente ao corredor para uma conversa de 10 minutos. O que vejo aqui não é um pedido de partilha equilibrada, é uma tentativa de pilhagem patrimonial cercada de ilicitudes. Se não chegarem a um acordo imediato e razoável agora, eu mesma proferirei a sentença de mérito, e garanto que a senhora Gabriela não apreciará o resultado final. 15 minutos depois, Otávio retornou sozinho à sala. Gabi havia se refugiado no banheiro, aparentemente em meio a uma crise de choro e nervos. Eles capitularam totalmente. Aceitaram o acordo mínimo, o chão de fábrica do direito de família. A casa, com financiamento pendente de 15 anos sob responsabilidade dela, o carro dela e uma pensão compensatória temporária de meros 6 meses para recolocação profissional, já que ela alegava ser uma consultora de sucesso em suas redes sociais. Nada de ações da cascata. Nada de milhões da patente. Nada de vitória triunfante no Instagram. Ao sairmos do fórum na Barra Funda, o sol paulistano começava a rasgar as nuvens pesadas. Drá. Rita apertou minha mão com firmeza. Você foi excelente, Eduardo. Manteve o sangue frio de um engenheiro sob pressão. Eu tive a melhor estrategista ao meu lado, Rita. Obrigado por não deixar que o meu esforço de 7 anos fosse transformado em espumante para quem nunca acreditou nele.
Naquela noite, enquanto eu organizava minhas coisas para uma mudança temporária, recebi uma mensagem da Gabi. Você planejou cada passo, não foi? Me deixou fazer papel de idiota enquanto montava essa armadilha pelas minhas costas. Eu te odiei com todas as minhas forças por um segundo, mas agora só sinto um vazio absoluto. Espero que seu dinheiro e seus filtros de água te façam feliz sozinho. Não senti raiva. Não senti triunfo. Senti apenas o alívio de quem remove um peso morto das engrenagens. Não respondi. Apaguei a conversa, bloqueei o contato e, pela primeira vez em 2 anos, dormi sem a necessidade de monitorar o meu próprio coração. O plano B tinha sido concluído com sucesso. Agora, o plano A, levar água para quem tem sede, era a minha única prioridade. 1 ano depois. O sol estava se pondo sobre as águas calmas do rio Araguaia, pintando o céu de Goiás com tons de laranja e violeta que nenhuma câmera de celular seria capaz de reproduzir com fidelidade. Eu estava sentado na varanda de uma pequena pousada sustentável, um refúgio que ajudei a modernizar com sistemas de energia solar e saneamento básico. Dali, eu observava meu filho, que tinha vindo passar as férias comigo longe da bolha de vidro de São Paulo, testando a nova unidade de filtragem portátil que tínhamos instalado na vila de pescadores próxima. O sistema, uma evolução do protótipo 17 daquela minha antiga garagem, estava funcionando perfeitamente. Ver a água barrenta e contaminada entrar por uma extremidade e sair como cristal puro pela outra, servindo a comunidade local, era a maior recompensa que meus 7 anos de isolamento poderiam ter gerado. Meu celular, agora silencioso e sem as notificações tóxicas de outrora, vibrou sobre a mesa de madeira rústica. Uma mensagem da Dra. Rita Souza. Um consórcio de universidades federais investidores de ESV quer licenciar sua tecnologia para centros de pesquisa no semiárido nordestino. Proposta inicial de 8 dígitos para a primeira fase de implementação. Interessado em uma conferência amanhã? Sorri, sentindo uma paz que não conhecia há décadas, e digitei de volta. Parece um projeto com propósito. Mande os detalhes técnicos e o termo de compromisso. Analiso amanhã, depois da minha pescaria com meu filho. Eu não pensava mais na Gabi com raiva ou ressentimento. O veneno tinha sido expelido do meu sistema no dia em que saí daquele tribunal na Barra Funda. Soube através de conhecidos mútuos nos jardins que a realidade havia batido a porta dela com força. Ela teve que vender a casa de alto padrão para quitar dívidas e o financiamento que não conseguiu sustentar. Mudou-se para um apartamento bem menor em um bairro menos badalado e agora trabalhava como gerente em uma firma de consultoria em RH. Gabi estava sobrevivendo, não prosperando. Ela descobriu, da maneira mais árdua, que o padrão de vida que ela ostentava no Instagram não era um direito divino, mas o fruto de um esforço que ela nunca respeitou. O que importava agora não era o saldo bancário, mas o trabalho. O trabalho desafiador, intelectualmente estimulante e recompensador de resolver problemas reais de pessoas reais. Gabi me perguntou uma vez, naquela última mensagem carregada de amargura, se eu estive planejando minha proteção o tempo todo como uma forma de vingança fria. A verdade, no entanto, era muito mais simples e menos dramática. Eu apenas me recusei a permitir que alguém que não acreditava no meu sonho, e que zombava do meu suor, lucrasse com o sucesso dele por puro oportunismo legal. Parado ali, com meu filho ao meu lado e as oportunidades de transformar o Brasil se estendendo à minha frente como o horizonte do Araguaia, entendi algo crucial que nenhuma planilha de engenharia poderia me ensinar. A melhor resposta à dúvida alheia não é a raiva, é a realização. A melhor resposta ao deboche não é o revide, é a relevância. E a melhor resposta à traição não é o rancor persistente, é seguir em frente com tamanha velocidade e propósito que o passado se torne apenas um ponto minúsculo e irrelevante no espelho retrovisor. Eu sou Eduardo Carvalho. Minha patente está salvando vidas, meu coração está forte, aos 52 anos, minha vida de verdade estava apenas começando. Obrigado por ouvir minha história até o fim. Se ela tocou você, deixe um like, escreva nos comentários o que mais te marcou e não se esqueça de dizer de onde você é. Inscreva-se no canal, muitas outras histórias ainda estão por vir.